você tem a Universidade de Yale lá nos Estados Unidos, né, que é uma das Ivy Leagues que eu visitei lá, conheci em loco lá. Eles têm uma sociedade secreta chamada Skull and Bones, que quer dizer caveira e ossos, tá? Skull and Bones, que veio da Alemanha, né? Isso no século XIX foi fundado lá por uma família, na época Russell, que o Yale foi fundado, na verdade, como um seminário teológico, como Harvard também, né? É uma universidade de teologia. Enfim, os caras entraram lá e basicamente viram que num sistema educacional você tem acesso às melhores mentes do país, às pessoas mais promissoras do país, tá? Então eles começaram a fazer o quê? No último ano, né, dos formandos, eles indicavam, eles chamam em inglês tapped, né, que tapped é de bater, né? Então eles batiam no ombro e eles convidavam aqueles jovens promissores, os melhores das suas classes, né, para se juntar a essa sociedade, né, com juramento, né, daí você fala, pô, mas por que você vai ter que ter juramento? Você tem que ter toda uma questão de ritualística. E essas pessoas já saíam de lá do Skull and Bones para altos cargos, ou seja no mundo corporativo ou no governo, para ser embaixador, para ser senador americano. Então você vê a lista de gente do Skull and Bones que são generais americanos, que são... Né? Então você vê, por exemplo, o Prescott Bush, que é o pai do George Bush Sr., né, que foi presidente americano, que foi o primeiro diretor da CIA, ele foi Skull and Bones. O filho dele, o George Bush Sr., foi Skull and Bones. Tá? Né? O Alan Dulles, que meio que formou a CIA. Então, daí, enfim, a gente entra nesse campo aí que as agências de espionagem em vários países, tanto como o MI6 na Inglaterra, sempre tem, primeiro, que você lida com o quê? Você lida com segredo. Com segredo de Estado, mas você lida com segredo. Né? Você lida com inteligência. Aí você vai pegar o talento na base. Exato. Onde ele tá, né? Enfim, aí a gente entra... É um assunto longo, assim, sim. Mas e aí, né, eu só peguei essa família do Bush, que ela é representativa para a gente entender como que geracionalmente o poder é transferido, né, de uma geração para outra geração. O George Bush Sr. foi embaixador dos Estados Unidos na China, né? Então eu falei do Skull and Bones por quê? Porque o Skull and Bones, né, a Universidade de Yale abriu um capítulo da universidade na China, na década de 30, e o Mao Tse-tung, que foi o pai da Revolução Russa, da Revolução Soviética na China, ele estudou no capítulo de Yale na China, e ele foi introduzido no Skull and Bones. Então, assim, eles sempre usam, quando eu falo, né, essa galera que domina, eles usam uma dialética, né? Eles criam o paradigma político que a gente tem hoje, principalmente, né, desde a Revolução Francesa, né, até hoje, de direita e esquerda, é controlado por eles. A Revolução Russa foi financiada, o dinheiro para depor, né, o czarismo na Rússia veio, né, de interesses financeiros que a princípio seriam, né, capitalistas. Então você fala, peraí, como que a pessoa que é capitalista está promovendo a tomada, a implementação do comunismo na Rússia? Então o Trotsky saiu de Nova York, né, com dinheiro de Wall Street, de um banqueiro chamado Jacob Schiff. Tem um livro chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution, vou lembrar o nome do autor daqui a pouquinho, que exatamente mostra, claro, como, né, você, cara, fazer uma revolução custa muito dinheiro, você tem que alimentar a tropa, você tem que vestir, né, municiar, né, transportar essas pessoas, é caro. O Lenin saiu da Alemanha de armas bélicas. O Lenin saiu da Alemanha de trem com ouro, né, e o Trotsky saiu dos Estados Unidos com esse dinheiro de Wall Street para o quê? Derrubar o governo, o regime lá czarista, né, inclusive matou toda a família Romanov,
para tomar o país que tem a maior extensão territorial do mundo, né? Para criar a União Soviética para o quê? Para a gente ter a Guerra Fria. Por quê? Porque tudo isso ia conduzir ao quê? A um mundo global, né? Então, Primeira Guerra Mundial, você tem uma mudança você basicamente mata as monarquias e institui nações-estados, que depois o segundo passo com a Segunda Guerra foi cada vez mais diminuir essa independência nacional para criar blocos continentais, e no final vai ser o quê? É um governo global. A ONU, o objetivo da ONU é exatamente esse, né? Eles tentaram primeiro fazer com a Liga das Nações no pós Primeira Guerra, não conseguiram, né? E todas essas instituições internacionais globalistas também, como, né, primeiro nos anos 30 foi feito, né, antes do Banco Mundial, antes do FMI, o Banco de Acordos Internacionais, e depois, né, com a formação da ONU, o Banco Mundial, o FMI. Mas se você vai lendo, né, a história, tem um outro livro, Anthony Sutton, né, o que escreveu, se o pessoal quiser pesquisar, o Wall Street and the Bolshevik Revolution, e tem um livro muito bom chamado Tragédia e Esperança, do Carol Quigley, que foi professor universitário, inclusive, do Bill Clinton, né, na Universidade de Georgetown, lá em DC, né, do lado de DC, falando para as elites. É um livro, né, de alguém que está dentro das elites, exatamente para a elite. Não queriam que esse livro vazasse, inclusive tentaram destruir os fotolitos do livro para que as pessoas não tivessem acesso. É um livro de mais de 1000 páginas, assim, mas ele relata exatamente todo o processo, né, do final do século XIX, né, do que é o pré-Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra, o pós-Primeira Guerra, o pré-Segunda Guerra, o pós-Segunda Guerra, até os anos 60. Então, assim, a China, cara, faz parte dessa dialética de criar. Então, a China era um país de terceiro mundo. Então, né, essa tomada, né, por exemplo, o Chiang Kai-shek, que era o general que era nacionalista, que era contra o comunismo, na Segunda Guerra, se eu não me engano, era o general MacArthur americano, que ele conseguiria vencer as tropas comunistas e ajudar o Chiang Kai-shek a não deixar com que a China virasse comunista, e mandaram com que ele não avançasse, entendeu? Porque o objetivo era criar uma polarização, entendeu? Porque para você chegar num objetivo, é aquela história da dialética hegeliana, né? Você precisa você tem uma tese, daí você cria uma antítese para chegar numa síntese. No fundo, você sempre quis chegar aqui, mas você sabia que, né, politicamente, socialmente, você não ia conseguir chegar aqui. Porque sair de A para B. Não. Você vai ter que dar então você cria uma oposição para gerar esse conflito, você mudar a opinião pública, e aí, sem que as pessoas percebam, você vai chegar no ponto C, que é onde, no fundo, você sempre quis chegar. Né? Então, você faz piorar, ou às vezes você faz piorar para depois você cria a crise para trazer uma solução. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!